todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos, é o nosso desejo, a nossa oração. Hoje, espero que todos tenham passado um bom domingo, em família, na graça de Deus. Hoje tive o privilégio de passar em família, recebi alguns parentes e fomos na casa do meu cunhado, lá em Barueri. É muito bom, né? Estarmos em família. Mas melhor é estarmos na família de Deus aqui para ouvir a palavra do Senhor, que é essencial para a nossa vida. Então convido os irmãos, por gentileza, a abrirem a palavra de Deus em Apocalipse, por gentileza. Apocalipse, capítulo 5. Nós vamos hoje o tema Segredos da Sala do Trono de Deus. Apocalipse, capítulo 5. Nós vamos tratar desse tema. Existem muitas descrições a respeito desse tema, muitas abordagens, muitas interpretações, e daqui nós podemos fazer pela graça de Deus, muito obrigado, fazer pela graça de Deus diversos sermões sobre Apocalipse capítulo 5. Aliás, sobre todo o livro do Apocalipse você pode trazer diversas mensagens baseado em um único capítulo da Bíblia. Porque a Bíblia ela é riquíssima nas suas mensagens e nas suas abordagens. Não existe nada mais rico do que as abordagens bíblicas. É uma oportunidade que nós temos de compreender a mensagem de Deus. Então, Apocalipse capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 1 e depois faremos a exposição da mensagem. A palavra de Deus nos diz assim: vi na mão direita, Apocalipse capítulo 4, me perdoe. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado, e esse que se acha sentado é semelhante no aspecto da pedra de jaspe, de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto a esmeralda. Ao redor do trono também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão as coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Adiante do trono como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, e ao redor e por dentro não tem descanso, nem de dia e nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes deram glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono e ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder,
porque todas as coisas tu criastes. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas, diz a palavra de Deus. Esse texto que nós acabamos de ler, ele é um texto riquíssimo. Esse texto ele está em paralelo com Apocalipse capítulo 3 e Apocalipse capítulo 5. Ele está aqui no capítulo 4, não simplesmente por questões numéricas, 3, 4 e 5, mas ele está aqui porque ele faz parte de todo um contexto para que nós entendamos o sentido verdadeiro do trono de Deus na vida do ser humano. A grande verdade é que a gente imagina o trono de Deus como algo distante de nós. Eu me lembro quando me tornei adventista do sétimo dia, eu me lembro de uma pregação que o pastor fez, o pastor falou o seguinte, o pastor que era o pastor da minha igreja, logo quando me tornei adventista, e aquela pregação me marcou muito, porque o pastor ele falou sobre os céus, e ele falou que o trono de Deus estava no sétimo céu. E ele disse, é um trono distante da gente. Mas quando você observa o texto bíblico, você percebe que o trono realmente ele é distante da gente, isso é chamado de transcendência, porque ele está distante. Aquilo que é transcendente é aquilo que é distante do ser humano, ele está longe do ser humano, aquilo que está além do ser humano. Deus é transcendente, porque ele está distante da gente. Porém, a Bíblia também nos ensina que Deus também é imanente, significando que também o trono de Deus é imanente. O que é imanente? Aquilo que está presente, está conosco, que nos completa, que anda com a gente, que caminha conosco, que vive conosco, que percebe as nossas lacunas, percebe as nossas dificuldades, os nossos problemas, ao mesmo tempo que Deus ele é um ser distante por causa do seu poder, um ser infinito, né? Deus não é um ser finito que tem dia de nascer, data de crescer e data de morrer. Deus é infinito, Deus ele não morre. Então ele é transcendente, mas ao mesmo tempo também Deus ele é imanente, ele está presente conosco. Ele está presente aqui, está presente com você lá na sua casa. Ele está presente durante a noite quando você está passando por dificuldades. Ele está presente quando se encontra no hospital. Ele está presente quando nós choramos, quando nós nos alegramos, quando nós estamos felizes, tristes. Deus está presente na nossa vida. Assim ensina o Evangelho, assim ensina a palavra de Deus. E estas verdades bíblicas que nós temos, também é uma demonstração que tudo aquilo que Deus fez, também, apesar de às vezes nós imaginarmos como distante, mas nós podemos ver também presente. O trono de Deus, ele é presente na vida do ser humano. E é isso que João está nos retratando e nos mostrando nesse texto bíblico. Ele veio aqui nesse texto para mostrar, olha, o trono de Deus não é algo distante lá para os 24 anciãos ao redor dele. O trono de Deus, ele é presente na vida daquele que crê. Ele é presente na vida daquele que acredita, que se coloca à disposição desse Deus maravilhoso. Eu vou apresentar aqui, antes de nós entrarmos no capítulo 4, alguns contrastes importantes que nós encontramos nesse contexto do capítulo 4. Primeiro, há um contraste aqui entre os membros pecaminosos do capítulo das 7 igrejas, os capítulos anteriores, versus o esplendor da santidade indescritível de Deus. Se por um lado, nas 7 igrejas, nós vamos observar os membros que pertencem a ela, são membros que estão em estados pecaminosos, porque nós vamos ver nas 7 igrejas do Apocalipse, Deus fazendo advertência a cada igreja, e Deus também dando a cada igreja o elogio que cada igreja merece. Então Deus dá advertência, as fraquezas de cada igreja, e Deus fala também
daquilo que se destaca como positivo em cada igreja, quando você lê as 7 igrejas do Apocalipse, os capítulos anteriores. E quando aqui nos capítulos anteriores, quando trata das 7 igrejas, nós vemos este contraste. Se por um lado as 7 igrejas do Apocalipse apresentam membros pecaminosos, por outro lado, no capítulo 4, Deus apresenta a santidade do seu trono. Então você já observa aqui um contraste entre o capítulo 4 e os capítulos anteriores. Uma outra questão importante que nós observamos aqui é que o capítulo 4, ele é uma descrição do trono de Deus no céu. Ele está falando do trono de Deus lá no céu, dizendo que Deus que ocupa esse trono, capítulo 4 nos retrata isso, que Deus que ocupa esse trono, e por ocupar esse trono, ele demonstra que ele é o Criador do universo. Isso está no verso 11 do capítulo 4. Em contraste, por exemplo, com o capítulo 5, que eu mencionei no início, capítulo 5. Porque o capítulo 5, ele descreve agora o Cordeiro de Deus que foi morto, diz a palavra de Deus, como redentor do seu povo. Então, se por um lado nós temos um trono, que é santo, por outro lado, no capítulo 5, no capítulo 4, o trono que é santo, por outro lado, no capítulo 5, nós vemos o Cordeiro sendo morto na terra. Então, você observa aqui, tanto no o capítulo 4, em comparação com os capítulos anteriores, e em comparação com o capítulo posterior, que é o capítulo 5, existe um contraste tremendo aqui. Primeiro, o capítulo 4 está falando de algo que acontece no céu. Os capítulos anteriores, do capítulo 4, está falando de algo que acontece na terra. Primeiro, o capítulo 4 fala da santidade de Deus em seu trono lá no céu. Eles se prostravam diante de Deus. Os capítulos anteriores falam da pecaminosidade dos membros das 7 igrejas. Você vai para o capítulo, por exemplo, comparando com o capítulo 5, fala da santidade, capítulo 4, de Deus lá no céu. Capítulo 5 fala daquele que foi morto por causa dos nossos pecados. Então existe um contraste entre o capítulo 4 e os capítulos anteriores, e o capítulo 4 com o capítulo posterior, o capítulo 5. O que Deus quer mostrar com este contraste? Deus está querendo mostrar que todo nível de pecaminosidade acontece no ambiente em que nós vivemos na terra. Que todo nível de santidade acontece no céu. Então, santidade não se encontra no ambiente em que nós vivemos. O que torna, por exemplo, uma igreja santa, não são as pessoas presentes, não sou eu, não é você. O que torna uma igreja santa é a presença de Deus. É a presença de Deus em um determinado local que santifica aquele lugar. Assim foi com Moisés no deserto. O deserto não era santo, mas a presença de Deus no deserto fez daquele lugar um lugar santo. E Deus falou: tira as suas sandálias, porque a terra onde estás é terra santa. Então, o que Deus está querendo nos dizer é que nós vivemos em um nível de pecaminosidade. O que faz eu santo, o que faz você santo é a presença de Deus na sua vida, ou na minha vida. O que faz esta localidade religiosa um lugar santo é a presença de Deus nesta localidade. O que faz a sua casa um lugar santo é a presença de Deus na sua casa. O que faz o ambiente em que você vive um lugar santo é a presença de Deus. Então Deus está dizendo que a nível humano nós vivemos na pecaminosidade e é somente a graça de Deus que pode resgatar ao ser humano, porque a presença de Deus é graça de Deus. A presença de Deus é graça de Deus. Lembram no Antigo Testamento? O que acontecia com a presença de Deus? Deus se apresentava a qualquer pessoa no Antigo Testamento? Se apresentava a qualquer um? Não. Deus se apresentava aos escolhidos. Aos escolhidos. Um dia Moisés pediu para ver Deus e ele viu o vulto do Senhor.
Descia o Shekinah no templo, no lugar santíssimo. O sumo sacerdote que ali estava, ele precisava estar com a vida inteiramente em dia e confessada, justificada, para que não fosse fulminado. Mas Deus, o Shekinah, não descia no meio do povo, entre o povo, descia no lugar santíssimo. O que faz nós não sermos fulminados é a graça de Deus. É a graça de Deus. É a graça de Deus que nos torna santo, através de Jesus Cristo. É a graça de Deus que faz desta localidade religiosa um lugar santo. É a graça de Deus que faz lá da sua casa um lugar santo. Faz da sua vida, da minha vida, um lugar santo. Então, Deus está mostrando isso no capítulo 4. Se você tem a presença de Deus na sua vida, é por causa da graça dele. É por causa da misericórdia dele. Uma outra questão que nós vamos observar aqui nesse texto bíblico é que na primeira visão do Apocalipse, que vai do capítulo 1 ao versículo 9, até o capítulo 3 ao verso 22, nós vamos observar que Jesus, ele se revela e ele se dirige às 7 igrejas que estão na terra. Agora, na segunda visão, essa é a primeira visão, que vai do capítulo 1, do verso 9, ao capítulo 3, ao verso 22, que é a revelação de Jesus Cristo às 7 igrejas do Apocalipse. Agora, a segunda visão que nós temos aqui está no capítulo 4. Agora, esta revelação, ele não se dedica à terra, mas se dedica ao céu. É uma revelação para o céu. Mas o que esse texto, em sua forma, está nos ensinando e nos mostrando, e apenas uma introdução que eu fiz aqui, nós vamos agora tirar as lições desse texto bíblico. A primeira lição que o capítulo 4 está nos mostrando, está no versículo 1. O versículo 1 diz assim: depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, a falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Em algumas traduções você vai encontrar: depois destas coisas, eu olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. O que a Bíblia está nos ensinando com isso? A Bíblia está nos mostrando, no capítulo 4, que existe uma porta aberta para os filhos de Deus. Que existe uma porta aberta para você e para mim no céu. O trono de Deus, ele está aberto aos seus filhos. E isto é maravilhoso no Evangelho, porque quando nós comparamos o Evangelho de Deus ao Antigo Testamento, à Antiga Aliança, nós vamos perceber que não existia uma porta aberta aos seus filhos. O povo da Antiga Aliança, do Antigo Testamento, eles dependiam da intercessão de alguém. Para que o povo se aproximasse de Deus, haveria necessidade que alguém fizesse a intercessão. Precisava de um sumo sacerdote, precisava de um sacerdote para ser o intercessor entre Deus e o povo. A palavra intercessor significa ponte, ou seja, precisava-se de alguém que fosse uma ponte entre você e Deus, porque existia um abismo entre o povo do Antigo Testamento e Deus, e precisava-se construir uma ponte. E quem construía esta ponte? Era um homem, era um intercessor, era um sumo sacerdote, era o sacerdote, o sujeito, a pessoa da família, o pai de família, levava lá a ovelhinha para ser morta, confessava os pecados, intercedia pela família, em favor da família. Então não existia uma porta aberta. Existia alguém que fazia o papel da porta. E esse alguém era um homem, que fazia o papel da porta.
Agora, quando você vai aqui, agora após morte de Jesus Cristo, a Bíblia fala que esta porta, ela está aberta aos seus filhos. Então, hoje você não precisa mais de um intercessor para ir ao céu, ir ao trono de Deus. Você não precisa de um pastor para ter um encontro com Jesus Cristo. Você não precisa de um padre para ter um encontro com Jesus Cristo. Você não precisa de um sacerdote para ter um encontro com Jesus Cristo. Basta você se ajoelhar lá no seu quarto, lá na sua casa, lá na sua igreja, e clamar a Deus e orar a Deus, e as suas orações serão ouvidas pelo Senhor. Hoje não precisa de ponte, porque Jesus é a única ponte entre os homens e Deus. Ele é o único pontífice entre você e Deus, chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo, você ora e Jesus Cristo, pela sua morte, as suas orações chegarão a Deus Pai. Você clama e as suas orações chegarão ao Deus Pai, porque Jesus morreu por você na cruz do Calvário para construir uma ponte que jamais poderia ser destruída. Ele é o único pontífice. Por isso que nós, cristãos, evangélicos, crentes, nós não acreditamos que um homem pode ser um pontífice. Nós não acreditamos que um pastor pode ser um pontífice, que um sacerdote pode ser um pontífice. Isso é coisa da antiga aliança. Nós não acreditamos que um padre pode ser um pontífice. Nós não cremos, nós cremos que Jesus Cristo é o nosso único pontífice, ele é o nosso único intercessor. É isso que ensina a Bíblia. Basta você orar. Lá na sua casa, Deus vai ouvir as suas orações. Basta você clamar a Deus, lá onde você está, que Deus vai ouvir as suas orações. Pode ser a oração mais imperfeita do mundo, mas Deus vai ouvir a sua oração, porque Jesus morreu por todos. Jesus morreu por todos, por isso que a Bíblia está dizendo que existe uma porta aberta no céu para todo aquele que crê. Existe essa porta. Muitas portas podem fechar para nós nesta terra. Muitas portas podem fechar para nós, e muitas portas se fecham. Muitas portas se fecham na vida. Mas a porta do céu, ela nunca se fecha para um filho de Deus aqui na terra. Nunca se fecha a porta do céu. De vez em quando, a Câmara de Deputados fecham as portas, aquele recessão. Não fecha? Fecha as portas. De vez em quando, até a igreja andou fechando portas na pandemia. Fecham as portas. Comércio fecha a porta. Às vezes a família fecha a porta para a gente. Não fecha? Fecha a porta. Às vezes o trabalho, o patrão fecha a porta. O marido fechou a porta, a esposa. Vão fechando. Mas a Bíblia está dizendo que Jesus Cristo abriu uma porta para os seus filhos, para que nunca mais seja fechada. Nunca mais seja fechada. A hora que você quiser, você pode conversar com Deus. Você pode estar na igreja e Deus vai ouvir a sua oração, a sua prece. Você pode estar lá no trabalho, desesperado, amargurado, porque o patrão fez algo contra você, ou alguém fez algo contra você, e ali, se você orar a Deus, Deus vai ouvir a sua prece. Você pode estar num leito de hospital, entre a vida e a morte, e ali, se você orar por Deus, Deus vai ouvir a sua prece. Você pode estar na rua andando, pensando na vida, nos problemas da vida, nas dificuldades, e ali, se você clamar a Deus, Deus vai ouvir a sua prece. Aonde quer que você esteja, Deus vai ouvir a sua prece, porque a porta do céu, ela está aberta. Olha que interessante aqui. João, ao descrever que esta porta, ela está aberta, João, ele está refutando a teologia judaica.
A teologia judaica afirmava que existiam 7 céus e que o trono de Deus se achava no mais elevado céu, no mais distante possível do ser humano. E a teologia judaica dizia que o homem jamais poderia ter acesso ao trono de Deus, que o homem jamais conseguiria estar diante do trono de Deus. Aí, João vem e diz o seguinte: não, a Bíblia está dizendo, através do Espírito Santo, que nós podemos ter acesso ao trono do Senhor, que você tem acesso ao trono de Deus, que você pode entrar no trono de Deus, estar na sala do trono de Deus, participar com Deus. É isso que a Bíblia está dizendo, a porta está aberta a todos os filhos. E louvado seja Deus por isso. Porque você pode, no seu pior momento da vida, confiar em Deus, porque o céu sempre estará aberto para ouvir as suas lamentações aqui na terra. O céu sempre estará aberto para ouvir o seu choro aqui na terra. O céu sempre estará aberto para cuidar de você aqui na terra. Sempre estará aberto. Eu me lembro, certa ocasião, eu era pastor da igreja central de Osasco. Um senhor me procurou, já idoso, junto com a sua esposa. Eles me procuraram e eles disseram assim, o seguinte: pastor, ore por mim, porque eu preciso fazer uma cirurgia do coração e meu caso é grave. E eu estou aguardando, estou na fila do Dante Pazanese. E eu perguntei para ele: quanto tempo você já está na fila? Já há 3 meses. Já há 3 meses, meu caso é grave. E eu falei: você já foi lá? Já. Manda esperar que vou entrar em contato. Tem gente que já até morreu na fila e não conseguiu fazer a cirurgia. Porque a demanda é grande. É 12, 20, 25 cirurgias por dia. A demanda é grande. E aí, eu me lembro que ele usou a seguinte expressão: eu estou sentindo que a porta está se fechando para mim. Na semana seguinte eu falei: eu vou orar por você e você também ora. Eu tenho orado há muito tempo já. Na semana seguinte nós tivemos um curso na igreja de como deixar de fumar. E um dos médicos convidados, Dr. Ricardo Costa, é um dos diretores do Dante Pazanese, adventista do 7º dia. Eu nem me lembrava disso. Sabia que ele era um cardiologista, mas não me lembrava que ele era o diretor do hospital. E ele foi convidado. Foi lá, fez o curso. Aí ele começou a passar os slides e eu, observando nos slides, embaixo, a nomenclatura Dante Pazanese e tal, eu me lembrei de trabalho no Dante. Esperei terminar a palestra dele. Aquele irmão estava lá no fundo, junto com a sua esposa, nos ajudando. E eu, antes de chamar o irmão, cheguei para ele e falei: estou com um caso aqui, não sei se você pode nos ajudar. Eu conversei com o irmão porque eu não podia dar esperança. Estou com um caso aqui. Ele falou: o que é? Tem um homem aqui na nossa igreja, um senhor, que está aguardando já uns 4 meses na fila para fazer a cirurgia do coração. Está entre a vida e a morte. E até agora ninguém ligou para ele. Eu falei: ele está aqui. Ele está aqui? Tá. Posso falar com ele? Posso. Pode, chamei. Ele conversou, eu ouvindo, explicou o caso. Ele falou o seguinte: amanhã
da horas você esteja um tanto de Pazanese. Naquele dia, ele foi internado e fez a cirurgia do coração. As portas podem se fechar, mas quando clamamos a Deus, Deus abre portas para os seus filhos. Deus abre portas, porque a porta do céu, ela não se fecha para os seus filhos. Ela não se fecha. A Bíblia está nos falando aqui também, no versículo 2, diz lá, imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado, diz a palavra de Deus. A Bíblia está nos dizendo que Deus, ele está assentado no trono. Existe algum segredo nisso? De Deus estar assentado no trono? Claro que existe. Existe um grande segredo de Deus estar assentado no trono. Significa que o trono de Deus, ele não está vazio. Significa que Deus governa este mundo. Deus está no controle da história humana. Deus está no controle da sua história. Acontece uma crise, não pense que Deus abandonou o mundo. Deus está no controle da crise. Uma folha cai da árvore, Deus está no controle daquela folha que cai da árvore. Ele é Deus, Ele é poderoso. Deus está no controle de todas as coisas. O pior é que se tivesse escrito aqui na Bíblia, eis que olhei para o céu e um trono vazio. Mas não é isso que está escrito. João está dizendo, eis que olhei para o céu e alguém assentado nele. Deus assentado no trono significa que o reino de Deus não é um reino de anarquia. Significa que o reino de Deus não é um reino de bagunça. Significa que o reino de Deus é um reino onde Deus governa o mundo e Ele faz do jeito que Ele deseja, da forma que Ele quer, da maneira como Ele planeja. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, porque Ele governa o mundo. Ele governa a sua vida. O que a Bíblia está nos dizendo é que aqui esse texto demonstra que Deus, Ele está constantemente em nossa vida. Constantemente Ele está destinando a nós poder, segurança, para guiar-nos neste mundo cruel que jaz no maligno. Não é por menos que a revelação nos diz que, quando nós estivermos lá no céu, nós vamos ver muitas coisas que Deus fez por nós aqui sem que nós viéssemos a perceber. Sem que nós viéssemos a perceber. Tantos livramentos que Deus fez na sua vida, que passaram despercebidos na sua vida. Tantos livramentos. Tantas soluções que Deus deu na sua vida, que aparentemente não existiram. Tantos problemas que Deus resolveu na sua vida, e você pensa que não foram resolvidos. A gente, quando estiver no céu, nós vamos descobrir as grandes maravilhas que Deus fez por nós. A maneira como Ele cuidou da gente, cada passo que você deu nesta terra, desde o dia que você veio a este mundo. Desde o dia que você nasceu, que a sua mãe segurou no colo, como Deus cuidou de você até este exato momento, até o seu último dia nesta terra. Passou necessidades, passou, mas Deus cuidou mesmo diante das necessidades. Passou angústia, mas Deus governou a sua vida mesmo diante das angústias. Passou medo, passou. Mas Deus governou a sua vida mesmo diante do medo. Passou por reveses diversos,
passou por médicos, foi diagnosticado com doenças, passou por traumas, mas Deus sempre governou a sua vida. Agora imagine se esse trono estivesse vazio. Imagine que se esse trono não tivesse governo, você passaria pelos mesmos traumas. Você passaria pelas mesmas necessidades. Você passaria pelas mesmas doenças. Você passaria pelos mesmos reveses, pelos mesmos medos. Mas com uma diferença: não haveria solução para a sua vida. Quando a gente vê que Deus está assentado no trono, significa que Ele está governando a sua vida, porque Deus está permanentemente ocupado, governando a sua vida, governando este mundo, governando cada passo que nós damos nesta terra, porque Ele está no trono, e é do trono que Ele governa o mundo, o universo. Então você pode ficar tranquilo. Estou vivendo um momento difícil na vida. Mas Deus está governando até um momento difícil. Tem gente que está indo contra mim, mas Deus está governando ali também. Deus está cuidando de todos os detalhes da sua vida. Não é por menos que Apocalipse capítulo 3, verso 21, ele descreve: ao que vencer darei o direito de assentar-se comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. João está dizendo aqui algo maravilhoso. Esse texto está nos ensinando que a promessa de que esse poder e o senhorio de Deus, ele sempre será compartilhado com seus filhos. Você vai assentar junto com Deus em seu santo trono. Você não vai precisar pedir licença para adentrar o trono de Deus. Você não vai precisar de autorização para entrar no trono de Deus. Não vai precisar. Aqui na terra a gente precisa de autorização para entrar em um palácio. Tem gente na terra que nunca vai conhecer um palácio. Tem gente na terra que nunca vai ter o privilégio de conhecer o trono da rainha, do rei. E por segurança, dizem, não pode adentrar aqui somente pessoas autorizadas. Mas a Bíblia, em Apocalipse capítulo 3, verso 21, nos diz que nós assentaremos com Deus em seu trono, assim como Jesus assentou no seu trono. A hora que você estiver lá no céu andando, você vai falar assim: eu quero ir lá no trono de Deus. Aí você sai, vai para o trono. Aí você fica lá com Deus. Conversa com Ele. Você vai poder andar na sala do trono. Aí você resolve sair da sala do trono: eu vou até a praça central da cidade santa. Você vai poder andar por onde você quiser. Porque o evangelho é isso, ele nos torna livres. E o céu é o lugar de gente livre. Olha o privilégio que nós teremos no céu. O governo de Deus não é um governo autoritário. Não é um governo ditatorial. O governo de Deus é um governo compartilhado com seus filhos. É isso que está ensinando a Bíblia. Você vai ter autoridade que você perdeu lá no Éden de volta. É isso que está nos ensinando. Ou seja, significa que Deus, ele tem controle da nossa vida, da minha, da sua vida. Significa que Deus tem controle dos montes. Deus tem controle do mar, da areia da praia. Ele tem controle das folhas das árvores, das folhas que caem. Ele tem controle dos pássaros dos céus. Ele tem controle da natureza, das coisas animadas e inanimadas. Ele tem controle da vida, ele tem controle da morte. Um
Um dia Jesus parou de frente da tumba de Lázaro, depois de 4 dias já morto, diz a Bíblia, e falou: Lázaro, saia para fora. E ele saiu para fora. Jesus estava dizendo: eu tenho controle da morte, tenho controle da vida. Deus tem controle das coisas vivas e das coisas mortas. Um dia ele descerá dos céus, diz a palavra de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Ele tem controle de todas as coisas. A Bíblia nos fala também que, além disso, versículo 3 nos diz, verso 3, e esse que se acha sentado é semelhante no aspecto de pedra, de jaspe, de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Você sabe que a esmeralda, ela é da cor verde. E diz a ciência que a única cor que não cansa as vistas é a cor verde. O que significa isso? Que no trono de Deus existe um arco celeste, um arco de esmeralda. Significa o quê? Significa que você pode olhar para o trono de Deus e jamais você se cansará. A gente se cansa de tudo aqui nessa vida. Se cansa do marido ou não se cansa? Vai aguentando, mas se cansa. Se cansa da esposa. Se cansa do trabalho. Tem hora, não quero mais voltar para esse trabalho. Se cansou. Se cansa do pastor. Bate os 4 anos, não vai mudar o pastor. Se cansa. Se cansa do ancião. A gente se cansa de tudo na vida. Se cansa de roupa. Se cansa da comida. A gente vai se cansando. Faz parte da vida humana. O cansaço é uma realidade humana. Mas a Bíblia está nos dizendo que a gente não se cansa do trono de Deus. Você pode olhar firmemente para o trono de Deus e jamais você se cansará do trono de Deus. Jamais. Significa que sempre haverá esperança no trono de Deus. Quando a gente se cansa de algo é porque perdemos a esperança por aquilo. Mas no trono de Deus você olha e não se cansa, porque jamais você perde a esperança do trono de Deus. Você pode ir ao trono de Deus todos os momentos da sua vida e você não se cansará do trono de Deus. Não se cansará. E não é por menos que o apóstolo Paulo, em Hebreus capítulo 12, o versículo 1, ele disse, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Você não se cansa. Sabe por que membro cansa de igreja? Porque olha para o pastor, olha para o ancião da igreja, olha para o membro X, membro Y. Por isso que o membro se cansa da igreja. Por isso, o sujeito fala, não vou mais à igreja. A igreja me magoou. Porque sempre olhou para as pessoas, para os líderes, olhou para aqueles que compõem a igreja. Mas aquele que olha para Jesus, que é o autor e o consumador da fé, jamais se cansa. Pode cair o mundo, ele não deixa a fé. Pode todo mundo na igreja ficar contra ele. Ele não deixa a fé, porque ele está olhando para Jesus. Ele é o autor e o consumador da fé. Quando você olha para o pastor, quando você olha para um líder de igreja e você se cansa, você está dizendo que aquele pastor, aquele líder ou membro, seja quem for, eles são os autores e consumadores da vossa fé. E não é. Quem é o autor e consumador da sua fé é Jesus Cristo. O apóstolo Paulo disse. Então você pode olhar para o trono de Deus e jamais você se cansará. A Bíblia também fala aqui que no trono de Deus há um fogo que arde. Diante do trono, versículo 5, diz assim o verso 5,
Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono arde 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Existe uma diferença entre arder e queimar. Aqui não está dizendo, queimam 7 tochas de fogo. Aqui na Bíblia está dizendo, ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Porque aquilo que queima, queima para destruir. Queima para destruir. Agora moro na cidade, mas minha família mora na região rural, no interior. Quando a gente quer queimar, quer destruir entulho, a gente queima no sítio. Você rastela lá o quintal do sítio, junta um monte de folha seca, aí você precisa dar um fim nela. O que você faz? Você queima. Mas a Bíblia está dizendo que este arde e não queima, porque o trono de Deus não existe para destruir, para condenar. O trono de Deus não existe para destruir a vida das pessoas. Aquilo que arde é diferente de queimar, aquilo que arde é para aquecer. Arde para aquecer. Nós colocamos uma pessoa, eu fui pastor em uma igreja, e nessa igreja eu tive o prazer de conhecer um rapaz chamado Luizinho. Aqui tem um Luiz também. Todo Luiz é gente boa. Esse aqui também é gente boa demais. E aí, esse Luiz, ele foi zelador da igreja que eu fui pastor. Foi um excelente zelador. Ele morava no fundo da igreja e cuidava da igreja. Rapaz muito trabalhador, cearense, formou o filho em medicina, trabalhando como zelador e vendendo quadros na rua. Formou o filho em medicina, hoje o filho é médico. E quando eu saí da igreja e vim ser pastor aqui em São Caetano, ele falou, pastor, eu vou sair também. Eu não quero mais ser zelador, eu preciso agora, meu filho se formou, eu quero cuidar do meu filho. Ele é sozinho. Perdeu um outro filho em um acidente de carro, e só tem aquele filho. E aí ele falou, vou morar com meu filho se formou, agora é médico, eu vou lá para o Maranhão, meu filho está indo ser médico no Maranhão. E ele foi para o Maranhão. E o nosso contato era por telefone, a partir daí. E aí, do Maranhão ele resolveu ir cuidar de uma fazenda. Foi chamado para cuidar de uma fazenda de uns irmãos adventistas, uma família adventista no Pará. Fazenda grande lá, família natural do estado do Pará. Foi capataz dessa fazenda, porque conhece muito ele de gado, de fazenda. Mas, esses dias atrás ele me ligou, desesperado. Aí ele falou assim, pastor, você não conhece alguém que tem um sítio, uma fazenda, uma chácara para eu cuidar? Eu não quero ficar mais aqui no Pará. Quero voltar para São Paulo. Eu falei, olha, Luiz, a gente tem um sítio aí no interior, uma casa velha lá, se você quiser ir para lá para cuidar, você vai. Casa não tem forro, não tem nada. Casa antiga. Eu falei, então eu vou. Estou embarcando quarta-feira. Segunda-feira eu estou chegando aí, veio de ônibus. Segunda-feira eu estou chegando, vou descer na rodoviária do Barra Funda, você me pega lá, fui lá, peguei e levei para o sítio. Aí ele começou já a dormir lá no sítio. E lá é frio, região perto de serra, e a casa não tem forro. Aí eu liguei para ele no outro dia, depois de passar aquela noite sozinho no sítio, eu liguei para ele no outro dia, eu falei, como que foi a noite aí, Luizinho? Rapaz, eu passei um frio aqui. Quase desisti do frio que eu passei. Mas eu olhei o fogão a lenha lá na cozinha e fui lá e acendi o fogão a lenha. E me aqueci e aqueceu toda a casa. E aqueceu toda a casa. Aí eu consegui dormir. E deixei queimando lá e fui dormir. O fogo que arde é para isso.
é para nos aquecer. Quando a Bíblia fala que o trono de Deus, ele tem 7 tochas que ardem, é porque do trono de Deus nós temos o aquecimento espiritual da nossa vida. No trono de Deus nós temos o aquecimento nas noites frias espirituais. Nos invernos que todos nós passamos, nas nossas emoções. Nos momentos difíceis da vida. Quando a gente pensa em desistir da fé, porque estamos fracos, enfraquecidos, vem o trono de Deus e aquece a nossa vida com o Evangelho. O trono de Deus é para isso. É graça de Deus para aquecer, alimentar a vida do crente. Quando você olha para o trono de Deus alimenta a sua vida, aquece a sua vida, fortalece a sua vida. Você está pronto a desistir. Quantos e quantos aqui já não pensaram em desistir no meio do caminho? Faz parte da vida humana. Mas de repente você recebe uma mensagem bíblica poderosa. De repente você ouve um testemunho poderoso. De repente você canta cânticos poderosos. E aquilo vai aquecendo a sua vida. Todas estas coisas advêm do trono de Deus, que vem para aquecer a nossa vida nos momentos difíceis que nós passamos. E aí a gente não desiste. A gente continua firme na fé. A gente prossegue na fé. A gente prossegue. Às vezes a gente vacila na vida espiritual. Se afasta de Deus. De repente eu percebo que não dá para ficar longe de Deus. É o trono de Deus que está aquecendo a minha vida novamente. E volto para o Senhor. Isso é o Evangelho. Essa é a beleza do trono de Deus na nossa vida. A Bíblia nos fala que no trono também existe um arco, ou seja, um arco-íris. Porque desse trono nós temos a representatividade da justiça de Deus e da misericórdia de Deus para conosco. Então olhe firmemente para o trono de Deus e a sua vida sempre será aquecida. Sempre você estará alimentado pelo Evangelho. A Bíblia nos fala que nesse trono também existe um mar de vidro, semelhante ao cristal. Versículo 6, eu quero encerrar com esta lição. Verso 6, adiante do trono, um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e em volta do trono 4 seres viventes cheios de olhos, por diante e por detrás. Olha só que coisa interessante. Veja que o texto bíblico não está dizendo que é um mar de água. Está falando assim, tem um mar de água. O texto está dizendo que é um mar de vidro. Um mar de cristal. A água, no Apocalipse, na profecia bíblica, significa vida, significa povos. Nações, vida, povos, nações. Muitos significados. Mas, porém, a Bíblia diz que esta água, ela está cristalizada. O que significa? Significa vida para sempre. Vida para sempre. A Bíblia nos fala que este mar aqui também tem esse mesmo significado de nações, de remidos, de todas as nações, demonstrando que é um mar de vidro, demonstrando que é filhos de Deus tendo vida permanentemente. Permanentemente. Do trono de Deus vem vida permanentemente. Tertuliano, um dos grandes teólogos cristãos, ele apresentava nesta parte do verso 6 as seguintes interpretações. Ele fala desses dois substantivos contidos no verso 6, o mar e o cristal, são dois substantivos. E ele diz o seguinte, ele dizia que o mar, ele é conhecido pelo seu tamanho, pela sua imensidão,
O mar também ele é conhecido pelos seus mistérios. O mar é conhecido pelos seus mistérios. Existem lugares no mar que jamais foram descobertos. Existem lugares no mar que, se você colocar o Monte Everest, o mar cobre o Monte Everest. Alguns tempos atrás, eu estava conversando com o tio da minha esposa, que ele é geólogo da Petrobras. E ele estava me explicando como é que eles tiram petróleo de alto mar, das plataformas da Petrobras no alto mar. Uma sonda desce até as profundezas dos mares. Desce 1.000 metros, 2.000 metros, 2 quilômetros, 3, 4, 5, 6, 20 quilômetros. Ela vai entrando até achar petróleo. Vai até as profundezas dos mares. O mar ele é conhecido pelo seu mistério. O mar ele é conhecido pela sua grandiosidade. Existem peixes que jamais foram catalogados no mar. Que jamais foram catalogados, que a biologia não catalogou, que a ciência não catalogou, que são desconhecidos para nós. O mar é esse local de mistérios. Quando a Bíblia fala que do trono de Deus existe um mar, Tertuliano ele aplica que do trono de Deus existem mistérios. E nós vamos descobrir durante toda a vida, lá na eternidade, grandes mistérios. Mistérios que acontecem contigo aqui nesta terra, que você não tem resposta. Por que isso? Um dia você vai estar diante do trono de Deus e vai perguntar o porquê a Deus. Fui pastor de uma família de São Bernardo do Campo que perdeu um bebezinho. Que tristeza para eles. Um dia ele falou, até hoje eu não entendo por que Deus permitiu. Aí um dia, quando ele estiver lá no céu, ele vai receber o seu filho de volta. E aí ele vai poder chegar a Deus naquele trono. Por que Deus? Por quê? E Deus vai mostrar para ele. Os mistérios serão revelados. Serão revelados. Coisas que nós não temos consciência aqui nesta terra, não tivemos respostas. E às vezes, por não termos respostas, mexeu conosco. Mas no dia que você estiver diante de Deus lá no céu, Deus vai revelar todos os mistérios. Todos os mistérios. A Bíblia fala que o céu é como, ele é descrito como as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam, diz a palavra de Deus. A Bíblia também nos diz aqui que este céu, neste mar misterioso, há um cristal. O cristal, para Tertuliano, este teólogo, representa clareza. O cristal, ele representa transparência. Significa que Deus não esconde nada dos seus filhos. Deus não encoberta nada da gente. Com Deus, tudo é verdade, tudo é bem claro, tudo é bem limpo para conosco. Demonstrando que aquilo que vem de Deus para nós é sempre com clareza, com transparência aos seus filhos, com verdade, sempre. Por isso, querida igreja, jamais deixe de buscar este Deus em seu santo trono. Porque você sempre terá de Deus respostas claras e transparentes. Que Deus abençoe vocês. Que a graça de Deus esteja com vocês hoje e sempre. E que Deus nos ilumine, é o nosso desejo e a nossa oração. Amém.